antes e um depois de você se posicionar. Você precisa entender que se você quer se apresentar como um arquiteto, um designer de interiores que trabalha nos Estados Unidos, você precisa trabalhar o seu posicionamento internacional. Isso é simplesmente crucial e fundamental sobre como as pessoas vão te ver. Isso vai refletir em tudo que você fizer. Eu demorei muito para aprender isso. E eu só entendi depois que eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos. Por quê? Porque culturalmente eu fui obrigada a me adaptar e aprender a como me comportar, porque o cenário era outro, porque o mercado é outro, as pessoas são outras, a cultura é outra. E eles me olham de forma diferente. Então, se eu chegasse nos Estados Unidos, por favor, me contrate, por favor, eu quero trabalhar na sua empresa, você acha mesmo que alguém vai te contratar? Não. Então, a forma como você se expressa, fala, mostra, tudo que você faz, muito além do que você veste, é posicionamento. Se chama posicionamento. E se você não entender que você precisa construir esse posicionamento estratégico, intencional, nada vai acontecer. Você vai ter muita dificuldade para crescer. E o que é esse posicionamento? Eu vou te contar aqui até o final do vídeo. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Você vai entrar uma pessoa e você vai sair outra a partir disso. Mas, antes disso tudo, eu vou me apresentar. Prazer, eu sou Juliana Pupim, eu sou arquiteta. Eu trabalho para os Estados Unidos. Já vai fazer 5 anos, gente. O tempo voa, né? Esse canal aqui, então, já tem um tempão. Eu faço questão de trazer tudo sobre mercado imobiliário, construção civil, posicionamento, mentalidade, tudo relacionado aos Estados Unidos. Para quê? Para que você cresça junto comigo. Eu compartilho absolutamente tudo que eu sei. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, Ju, fala sobre isso, fala sobre aquilo, comenta aqui que eu vou trazer depois para você esse conteúdo, porque o meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento. Quanto mais eu aprendo, mais eu compartilho. Quanto mais eu compartilho, mais eu cresço e você cresce junto comigo. Eu quero mais que todo mundo cresça. Para eu crescer, gente, você me ajuda. Vai aqui, ó, dá um like e também me segue nesse canal, porque você vai me fazer crescer, você vai me fazer com que a minha mensagem chegue para mais pessoas. Esse é o meu objetivo. Eu não ganho dinheiro com nada aqui do YouTube, tá, gente? Zero. Meu objetivo aqui é só divulgar informação, trazer conhecimento e consciência. Porque quando a gente sabe que a gente pode, a gente pode. E aí falta as pessoas saberem que elas podem, para que elas possam crescer também, combinado? O que você precisa saber sobre posicionamento? Posicionamento é literalmente se posicionar, é se colocar numa posição. Então eu vou abrir um pouquinho mais para uma questão técnica e depois eu vou explicando mais detalhes sobre isso, tá bom? Como é se posicionar? É como se eu pegasse um pin, sabe um pin? Sabe aquelas cortiças que a gente tinha antigamente? No meu quarto tinha, que a gente colocava na cortiça as fotos impressas e aí colocava um pininho ali na foto para segurar. Aquilo é um pin. É tipo isso, é eu marcar aquele pin. E é como eu quero ser lembrada. Então, como eu quero ser lembrada está relacionado ao meu posicionamento. Como eu quero que o meu cliente lembre de mim? Como eu quero que o meu cliente me veja? Então eu tenho que fazer o trabalho reverso, de trás para frente. Se eu fosse um cliente, qual arquiteto eu gostaria de contratar? Aquele que é indeciso ou aquele que defende um ponto de vista? Então, isso para mim foi muito importante, um divisor de águas, para eu entender que eu precisava sim ter opinião sobre absolutamente tudo, mesmo que fosse uma opinião negativa. E aí a gente entra também no aprender a falar não, mas eu vou entrar nisso depois. A gente precisa ter uma opinião. Então, quando o seu cliente te pede uma opinião, mesmo que tudo seja lindo, mesmo que as duas opções sejam boas para ele, você precisa marcar o seu PIN. Qual é a sua opinião? Porque ele está te contratando para que você dê uma opinião profissional. E qual é o nosso medo normalmente? É que o nosso cliente nos rejeite. Porque se eu falar algo contrário do que ele acredita, ele pode não gostar de mim. Ele pode achar que eu não sou boa profissional. Ele pode achar que o meu gosto não bate com o dele. Então, se eu falar que eu prefiro a parede cinza cimentada e o cliente gostar de uma parede vegetal viva, e eu falar que não, a parede vegetal viva não vai ficar boa para sua casa, eu tenho medo desse embate. Se eu tiver medo desse embate, de discordar do meu cliente, de impor, não é nem impor, é mostrar os benefícios de cada ponto de vista e mostrar para ele, olha, essa parede talvez realmente vai ficar muito bonita na sua casa, mas para essa situação, essa daqui é melhor por isso, isso e isso. Funcionalmente, estética, whatever. Qual vai ser o seu argumento? Não sei. Não faz diferença para mim nesse aqui, né? Não é esse o caso. Mas você precisa definir um ponto de vista. Você precisa ter um ponto de vista crítico. Você precisa desenvolver esse lado. É isso que o seu cliente quer e é isso que vai te fortalecer.
Cada vez que você bater o pé firme em uma posição, que você se posicionar firme naquilo, você vai fazer como se fosse com uma criança, você vai seguir firme naquilo até o final. Até o final da sua vida? Sim, até o final da sua vida. Posso mudar de opinião? Pode, desde que ela seja argumentada, justificada para aquilo. É claro que tem coisas que são tendências, que são modas, gosto da arquitetura, você pode até mudar. Só que este posicionamento dentro da arquitetura é o que faz o Oscar Niemeyer, ele ter criado uma identidade visual e de arquitetura em qualquer coisa que você veja dele. Se você encontrar uma obra dele de uma clínica, você vai bater o olho, você vai saber que é dele. Se você vê o museu do Oscar Niemeyer, você sabe que é dele. Se você vê um prédio do Oscar Niemeyer, você sabe que é dele. Se você vê uma casa residencial, você sabe que é dele. Por quê? Porque ele bateu o pé. Eu estive recentemente no Rio de Janeiro e eu visitei uma obra que se chama A Obra do Berço, que fica na Lagoa. Foi o primeiro projeto do Oscar Niemeyer no Rio de Janeiro. Aliás, eu acho que foi o primeiro da carreira dele, como autônomo, acho que em 1972, sei lá, muito antiga, foi um dos primeiros projetos dele. E na época, fazer os brises, que se tornou o marco da arquitetura dele, e o pilotis, foi uma briga, porque custava muito caro aquela obra. E ele bateu o pé e ele falou, eu quero isso, eu vou fazer. E ele foi firme até executar aquela obra. Inclusive, ele teve que buscar investidores, ele teve que contribuir financeiramente para conseguir executar aquilo dali. Ele foi, desde o começo, muito firme no posicionamento dele. Ele sabia que, se ele não definisse aquilo como precisa ser assim, e bater o pé firme naquilo, ele não teria uma identidade. E ele acreditava profundamente, muito dentro dele, de que as curvas eram importantes, de que o brise trazia qualidade de sol e, ao mesmo tempo, você traz um filtro do vento, o pilotis eleva e circula o ar. Você sabe tudo isso que envolve arquitetura porque você já estudou muito Oscar Niemeyer. E ele bateu o pé. E se ele não tivesse batido o pé, será que ele seria ele até hoje? Se ele tivesse cedido, ele teve que enfrentar de frente engenheiros, que inclusive a gente sabe que engenheiro tem um posicionamento mais rígido, mais rigoroso, eles pensam muito no cálculo, na estrutura, na viabilidade, no financeiro, tudo menos na estética, e o arquiteto pensa em outros pontos. Eu acho que se completam, mas quando você lida com uma obra de decisão forte que envolve muito investimento, às vezes a opinião do engenheiro sobressai a do arquiteto, que fica parecendo que é só por estética. E ele não aceitou isso. E isso é o quê? É posicionamento. E hoje, qualquer obra que você encontrar do Oscar Niemeyer no mundo, você bate o olho e você sabe que é dele. E ele construiu isso desde o começo. Desde o começo. Eu não sei se ele tinha já essa mentalidade, claro, eu não conversei com ele, mas foi isso que aconteceu. E é isso que fez ele se tornar quem ele se tornou. E é isso que nós precisamos ter. E eu entendo que, como arquiteto e design de interiores, é muito difícil a gente criar essa identidade ao longo da nossa carreira, porque a gente gosta de tudo um pouco. A gente se sente eclético, a gente quer agradar todo mundo. Só que quem agrada todo mundo não fica excelente em nada. Você precisa criar esse posicionamento. E esse posicionamento, ele vai desde a questão projetual, técnica, ele vai desde a sua postura na relação com o seu cliente, ele vai desde você apresentar o seu portfólio e o seu currículo, desde você se apresentar, então envolve a sua postura, o que você veste, porque se você não se conecta com a imagem do seu cliente, ele não te contrata. Um cliente de nível A, ele não vai contratar um arquiteto coitadinho jamais. Se você não criar uma ligação visual com ele logo de primeiro momento. A primeira impressão, ela sempre vai ficar. Então, se você tem dificuldade de mudar de nível de cliente, de patamar, de padrão de cliente, pode ser que esse seja um ponto que você precisa melhorar. A conexão visual, a sua imagem, o seu vocabulário, o que você mostra, tudo que você se refere, você precisa mostrar que você entende o mundo dele. Você não precisa pertencer ao mundo do seu cliente, mas você precisa mostrar que você entende o que ele vive. Assim como quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, eu não entendia várias questões culturais de projeto. Por que precisa ter 2 cozinhas numa casa? Por que precisa ter uma cozinha funcional e uma cozinha à parte? Eu não entendia o modo de viver daquelas pessoas milionárias, daquelas pessoas que tinham muito mais dinheiro do que eu nunca vi na minha vida. Porque o rico pobre dos Estados Unidos, né, classe média alta, já é infinitamente maior do que o rico do Brasil. O classe média alta nos Estados Unidos é muito superior ao rico do Brasil, porque ele ganha. O poder de compra do americano é muito diferente. Eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente está tratando de posicionamento. Mas eu tinha essa dificuldade, então eu precisei o quê? Me realinhar e me reposicionar.
Eu precisei entender isso. E como é que eu fiz isso? Tratando todos esses pontos. Me cuidando da minha postura, cuidando de tudo que eu falo, cuidando da minha oratória, da minha confiança, da minha mentalidade, porque lógico, gente, eu também tenho vários bloqueios, várias crenças limitantes relacionadas a dinheiro, né? Antes eu achava que quem tinha dinheiro era arrogante, que era isso, que era aquilo, pensava um monte de coisa ruim, que era pessoa prepotente, que é uma pessoa que é, sei lá, de índole ruim, que é uma pessoa que abusou de alguém, uma pessoa que ganhou dinheiro, roubou de alguém. De onde que ela roubou? É tipo isso, né? Que a gente é criado no Brasil para achar que empresários são ruins, que quem tem dinheiro é malvadão, essas coisas todas. E eu tive que quebrar isso para que eu tivesse respeito por essas pessoas, porque enquanto você não respeitar o seu cliente, a vida que ele leva, você não vai conseguir ter esse cliente para você. Tudo isso faz parte do seu posicionamento. E tudo isso a gente precisa trabalhar muito, muito, tanto quanto a técnica de projeto. Você precisa trabalhar todos esses pontos e aí você que está aqui me assistindo, você vai identificar em você aonde é que você precisa melhorar, qual desses pontos, todos eles, só um. Às vezes você vai identificar um ponto que você precisa mais, de crenças que você precisa quebrar para que você mude de patamar, para que você vá para o next level, para que você vá para um outro nível mesmo. Porque você só vai acessar mais dinheiro na sua vida se você se posicionar com pessoas que têm esse dinheiro. Se você conseguir acessar a mentalidade dessas pessoas. Se a gente não entender, a gente não chega lá. A gente não consegue nem estipular, nem estabelecer uma conversa. Você se sente perdido. Quantas vezes você já começou a conversar com uma pessoa que você se sentiu deslocado, porque você não sabe nem o que ela está falando. Você não conhece nada do mundo daquela pessoa porque ela anda de lancha. Nos Estados Unidos, em Miami, dependendo do estado, né, na Flórida, todo mundo tem barco. As pessoas se deslocam de barco. O barco custa quanto? Tem barco barato, tem barco caro, tem barco de 1 milhão, barco de 2 milhões. Todo mundo tem um barco. E aí? Eu não entendo nada de barco, mas eu preciso entender essa relação com o barco, com o flutuar, com se deslocar da cidade. Se você não entende o mundo de onde você quer trabalhar, você também não consegue se posicionar, você não consegue se comunicar com essas pessoas. Isso é fundamental. Trabalhar esse posicionamento faz toda a diferença se você quer trabalhar para os Estados Unidos, seja remotamente, seja presencial. Se você quiser para o Canadá também é a mesma situação. Aliás, para qualquer lugar do mundo, inclusive se você quiser trabalhar no Brasil. E a cereja do bolo. Como eu sei isso tudo, gente? Eu sei isso tudo estudando, eu sei isso tudo me aprofundando, eu sei isso tudo indo a fundo em questões que são fundamentais. Eu vou identificando em mim pontos de melhoria e eu preciso, cara, eu identifiquei essa habilidade aqui, eu identifiquei essa outra habilidade, eu vou ali, cirurgicamente para melhorar aquele ponto que eu sinto que eu ainda tenho coisas a aprender. Natural. E é para isso que eu vou trazer para você, de primeiríssima mão, a Ludmila Vitor, que ela é tipo a rainha do posicionamento. E ela vai trabalhar com você dentro do Next Level, do meu evento presencial que vai acontecer na Hotmart, no dia 17 de janeiro, Hotmart de BH, moral total. Convite da Hotmart, tá, gente? Olha só como é que são as coisas, né? Olha onde eu cheguei. Com a graça de Deus, com a graça do meu esforço, com a minha consistência. Tudo que eu falo com vocês, gente, eu literalmente pratico e faço na minha vida. E a gente não vai em lugar nenhum se a gente não acreditar, não é verdade? Dentro do Next Level, que é esse meu evento presencial, meu primeiro evento presencial no Brasil. Eu já fiz evento presencial nos Estados Unidos e ainda não tinha feito no Brasil. Gente, dá pra acreditar, surreal, né? A pessoa maluca. Mas os meus alunos me pedem isso há muito tempo, de encontrar, de ter essa troca. E eu fiz questão de trazer para o Next Level, que é o meu evento que vai acontecer lá na Hotmart, dia 17 de janeiro, que eu já falei 20 vezes aqui. Eu vou trazer a Ludmila. A Ludmila Vitor, ela vai trabalhar com você dentro desse evento em um único dia, porque esse evento vai trazer uma jornada de evolução para você sair de lá uma pessoa transformada. Toda a minha experiência de 5 anos trabalhando para os Estados Unidos, junto com esses outros profissionais que eu vou trazer para agregar mais valor ainda, você vai ser transformado em um único dia. Você não tem como sair de lá a mesma pessoa. E a Ludmila vai trabalhar com você o seu posicionamento internacional. Para quê? Para você abrir a sua mente, para você expandir, para você entender como você vai agir e trabalhar este posicionamento. Pegou? Vai ser surreal. Vai ser incrível. Você sabe por que vai ser incrível? Primeiro, porque é o meu primeiro evento presencial no Brasil. Segundo, porque vai ser dentro da Hotmart. Eu tenho obrigação e responsabilidade de fazer ser incrível. E eu não sei fazer nada meia boca. Inclusive, eu tô mega ansiosa, gente. Tô mega ansiosa para encontrar todos vocês ao vivo, ali coladinho em mim, porque eu quero que vocês cresçam muito mais. Se você quer estar comigo,
faz questão de ter esse upgrade para você ganhar muito mais em dólar e transformar a sua carreira, você vai ser muito mais do que bem-vindo lá no Next Level, lá na Hotmart, junto comigo em BH, coladinho comigo. Inclusive, quem adquirir o ingresso Premium, ainda vai ter um dia seguinte de experiência presencial comigo em Inhotim, com tudo incluído, né, deslocamento, ingresso de Inhotim. Pra quê que você vai ter o dia seguinte ainda de Inhotim? Só para quem estiver dentro do Premium, tá? Mesmo cadeira dupla, cadeira individual, mas você tem que estar dentro do Premium para ganhar isso, essa experiência de Inhotim. Por quê? Porque network é muito importante. O network é o que me fez chegar aqui. Aliás, minto, não é só network, não. O que me fez chegar aqui, na minha persistência, a minha, não sei, sangue no olho. Eu acho que a palavra é essa, gente, eu tenho sangue no olho. Eu não me contento com pouco, eu sou uma pessoa extremamente ousada, sonho alto, eu sonho grande e eu quero levar todo mundo comigo. Mas o network, ele tem assim, ó, vou te falar, 50% de contribuição no meu caminho de estar aqui. Primeiro, os outros 50%, o meu poder de decisão. Quando eu tomo uma decisão, eu me coloco no lugar certo. Quando eu me coloco no lugar certo, eu me conecto com as pessoas certas, consequentemente, aquele network me faz dar saltos e me levar a lugares que eu nunca imaginei chegar. Inclusive esse evento presencial dentro da Hotmart. Cara, moral total, tô me achando. Mentira, gente, eu não tô me achando, eu só tô muito feliz. E eu vou ficar mais feliz ainda de te conhecer pessoalmente, que a gente vai passar esse dia ainda em Inhotim. A gente vai se conhecer no evento do dia 17 de janeiro e quem tiver no Premium ainda vai ter esse mais para acessar a minha mente. Pra gente conversar abertamente o que você quiser saber, você vai tirar da minha cabeça. Tudo o que você quiser saber, já preparei todas as perguntas que você quer fazer pra mim, porque no domingo a gente vai estar coladinho o dia inteiro. Combinado? Grande beijo, o Next Level tá aqui. Aliás, quer saber? Eu vou colocar aqui o QR Code. Eu não ia fazer isso, mas eu vou colocar esse QR Code para facilitar a sua vida mais ainda. Não sei se você está assistindo do computador ou do celular. Tem o link aqui na descrição e tem o QR Code aqui para você entrar no Next Level. Você vai ser muito mais do que bem-vindo. Grande beijo e a gente se vê juntinho. Presencialmente, eu quero te ver. Aliás, vamos fazer um combinado? Quem adquiriu o ingresso, comenta aqui. Fala, eu vou, eu quero ver todos vocês lá. Só que detalhe, o ingresso é limitado porque o auditório é pequeno. O auditório é para 200 e poucas pessoas, então vai ser assim, ó, muito intimista, muito cheio de surpresas também. E nós vamos ter outros palestrantes ainda, além da Ludmilla, para trabalhar pontos que você precisa melhorar, porque eu sei que eu preciso melhorar, se eu preciso, você também precisa, e a gente tá junto, todo mundo vai crescer junto. Grande beijo, tchau, tchau!